lição 4 fala o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. E eu sempre digo, irmãos, é fácil você falar, tem paz, Deus vai agir, confia, isso é fácil falar. Agora o difícil é você colocar isso em prática. Como é difícil, isso é difícil, e muito difícil mesmo. E quando a gente olha para esse texto aqui sobre o senhorio de Cristo, sobre todas as coisas, nós vamos estudar hoje exatamente sobre 4 aspectos, né? 4 áreas que Jesus Cristo é absoluto e que nós temos que ter essa convicção, essa certeza que Jesus Cristo age nessas 4 áreas da nossa vida. Porque a nossa vida é uma viagem para a eternidade. Ninguém nasceu para viver nesse mundo eternamente. A nossa eternidade é em outro mundo. E quando a gente olha nessas 4 áreas aqui que o autor coloca, que o senhorio de Cristo sobre as enfermidades, a natureza, o demônio e a morte. Muitas vezes a pessoa está doente, num estado terminal, você falar que Jesus Cristo cura, e ela crê que cura, e Jesus não cura. O que aconteceu? Nós vamos aprender sobre isso. Outra coisa, sobre a natureza, as catástrofes que acontecem, as desgraças que acontecem, e morte de pessoas inocentes. E por que acontece? Quem é culpado? Nós vamos aprender sobre isso. Outra coisa, sobre os demônios, Jesus tem autoridade. E por que os demônios agem? Por que os demônios agem? Embaixo é uma igreja evangélica, em cima abre o centro de macumba. Ou embaixo é a igreja evangélica, em cima é a igreja evangélica, embaixo abre o centro de macumba. Está cheio disso, você vê aqui em São Paulo, esse tipo de coisa. E as pessoas crentes oram e não acontece nada. E por que não acontece? Nós vamos aprender sobre isso também. E sobre a morte, que o Senhor, Ele tem domínio sobre a morte. Nós vamos aprender sobre isso. Então, que Jesus, o poder dele é ilimitado, todos nós sabemos, nós acreditamos nisso. O poder de Jesus é ilimitado. Não existe limite para Deus agir. Não existe limite para Jesus agir. Então o poder de Jesus é limitado. Primeiro poder sobre as enfermidades, aí você encontra em Marcos, capítulo 1, capítulo 3. E quando a gente olha esse texto aqui, um dos aspectos da amplitude do poder de Jesus pode ser vista e no domínio que ele possui sobre as enfermidades. O Evangelho de Marcos trata de diversas curas efetuadas pelo Senhor, comprovando assim o seu poder sobre a enfermidade. A enfermidade é um dos resultados da queda do homem. O homem, ele foi criado perfeito, não foi criado para ficar enfermo. O que trouxe a enfermidade foi o pecado trouxe. Então a enfermidade é resultado da queda do homem. O ser humano foi criado perfeito. A doença passou a fazer parte da vida do homem caído depois do pecado. Como está lá no capítulo de Gênesis, capítulo 3. Pecou agora, como diz a Bíblia Sagrada. Pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus tem poder sobre a morte? Tem. O filho da viúva de Naim, nós vamos ver aqui para frente, e Lázaro que estava lá morto há 4 dias, quando não existia mais esperança nenhuma de ressurreição, e Jesus ressuscita aquela pessoa. Então Jesus, ele tem poder sobre as enfermidades, sobre as doenças. Então Jesus tem poder absoluto. As Escrituras também ensinam que as enfermidades podem ser resultado de um pecado cometido. Também pode ser? Pode. A pessoa que teve um caso, por exemplo, de adultério e pegou uma enfermidade, a culpa é de Deus? A culpa é dela. Ela pecou, a consequência vem. E como existe hoje tantas doenças que vem aí, através de atos ilícitos das pessoas, e depois Deus é culpado? Não, o culpado é as pessoas mesmo. Então, nesse caso, diz o autor aqui, trata-se de uma punição divina, por causa de determinada transgressão. Você fez a coisa errada, você vai pagar pela coisa errada. Deus não tem culpa. É a mesma coisa a pessoa que pegou uma doença, o TST, tão chamado aí, né? Tão falado. Pegou, não curou, depois essa pessoa, tanto o homem como a mulher, tem um filho. As consequências vêm no filho. E Deus é culpado. Como Deus permitiu aquela criança nascer cega ou aleijada? Não, Deus não tem culpa não, filho.
A culpa não é de Deus, não. Deus permitiu, Deus permitiu. Agora você que é culpado, porque você fez a coisa errada. Agora as consequências seu filho vai pagar. Ah, mas pastor, a Bíblia fala que o filho não paga pelo pai, nem o pai paga pelo filho. Na condição do pecado cometido. Agora aí é transgressão contra o seu próprio corpo. Tudo que você fizer contra o seu corpo, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que tudo que você fizer contra esse corpo, você vai pagar. E as pessoas não pensam nisso. Então, o pecado também, a doença, pode se tratar de um pecado cometido contra o seu próprio corpo. É por isso que Paulo, ele tem a teologia do corpo em 1 Coríntios, capítulo 6 de 2 Coríntios. Então ele fala sobre essa questão, para não ter relacionamento com prostituta e outras coisas mais. Então nós temos aí agora, nós estamos vendo aí, na nossa revista, lição 4, página 17, o poder sobre as enfermidades. Porém, há outros casos de enfermidades sem qualquer causa aparente, como no caso do capítulo 9 de João lá. Quem pecou foi esse, o pai dele, que não. Essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Lição 4, página 17. É para que se manifeste a glória de Deus. Então tem esses pecados, tem essas enfermidades também, que são causas naturais. Você pode pegar uma meningite, você pode pegar uma gripe, você pode pegar uma tuberculose, você pode pegar um câncer, você pode... Mas Jesus cura. Mas veja bem, nós vivemos no corpo do pecado. Esse corpo não está isento disso. Ué, aconteceu. Jesus tem poder para curar? Tem. Mas se ele quiser curar, ele cura. E se ele não quiser curar? E se ele quiser nos recolher desse jeito? Porque muitas vezes as pessoas querem que Jesus cura, e Jesus não quer curar, Jesus quer nos recolher. Então, outros casos de enfermidade, é sem qualquer culpa aparente, causa aparente. Não existe uma causa, mas esse corpo do pecado já é propenso à enfermidade. Porque esse corpo do pecado, a realidade de Adão, está sujeito ao pecado. O salário do pecado é a morte. Então vem a enfermidade para Deus nos recolher. E glória a Deus quando Deus nos recolhe, veja bem, de uma maneira rápida, né? Porque eu conheci um caso, irmãos, eu não esqueço nunca, a escola dominical. Naquela época a escola dominical era uma bênção, tinha revelação, profecia, língua estranha, batismo com o Espírito Santo, era uma maravilha, era uma festa. Escola dominical. Chegou a irmã lá, irmão, vamos orar pelo filho do pastor falando de tal, que tu pegou meningite. Naquela época não tinha cura meningite, não. Vamos orar, a igreja toda orando, aquela coisa toda, e Deus levantou a irmã e falou assim, eu quero recolher essa flor para o meu jardim. Não, vamos orar. Ficou 14 anos na cama como uma pessoa inválida. Se não tinha cozinhado o cérebro, um homem na cama lá, uma criança com 14 anos, mais 14, 28 anos na cama lá. Aí, se Deus queria recolher, seja feita a vontade de Deus. Mas ninguém quer orar assim. Não, vamos orar para Deus curar. Não, irmãos, tem oração que você tem que pensar para orar. Não tem causa. Qual é a causa dessa enfermidade? É para a glória de Deus? Amém, Deus vai curar. Mas e se Deus achou que estão preparados para nos recolher? É por isso que eu falo assim, a morte que eu quero morrer é como minha mãe e meu pai, infarto no miocárdio, caiu duro, pronto, já coloca no caixão, pode levar que isso vai dar problema mais. Essa é a melhor morte que tem. Agora, tem enfermidade, irmãos, que é complicado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso eu falo para vocês, porque eu já participei dessa oração também. É complicado. E Jesus ainda usou a irmã e falou assim, eu quero recolher essa flor para o meu jardim. Não, mas vamos orar, irmãos, para Deus curar. 14 anos aquela criança na cama, dos 14 até os 28 anos. Bom, então há outros casos de enfermidade sem qualquer causa aparente, como no caso do capítulo 9 de João. Muitas vezes ela existe para que seja manifesto o poder e a glória de Deus. Como no caso lá, o cego lá, os discípulos, quem pecou foi esse, foi o pai, foi sua mãe? Não, era para Deus ser glorificado. Tem enfermidade que é para Deus ser glorificado. Na página 18 aí você vai encontrar, Jesus revelou seu poder
revelou que seu poder é maior que qualquer tipo de enfermidade. Vamos ver aqui alguns textos do Evangelho de Marcos. No capítulo 1, verso 21, sobre a febre. Ele tem poder sobre a febre. A Bíblia fala que a sogra de Pedro estava enferma, ele curou a febre. No capítulo 1, verso 40, 45, fala que ele tem poder sobre a lepra. Tem poder? Tem. Jesus tem poder sobre a paralisia, capítulo 2. A mão ressequida, capítulo 3. Sobre a hemorragia daquela mulher que tinha gastado tudo com os médicos, mas Jesus curou aquela mulher. Jesus tem poder sobre a surdez e a cegueira, no capítulo 7. E sobre a gagueira, aliás, no capítulo 7. E sobre a cegueira, no capítulo 8. Então Jesus tem poder sobre todos os órgãos do ser humano. Por quê, irmãos? Porque é Ele que nos fez. Ele que nos fez. Ele tem poder sobre todos os nossos órgãos. Agora, muitas vezes, irmãos, nós, veja bem, quando fazemos alguma coisa errada, que nós prejudicamos os nossos órgãos, e isso aí é um outro problema sério, aí a gente ora para Deus curar, e Deus fala assim, eu vou curar. Ou Deus fala assim, ó, então você vai sofrer as consequências, você fez a coisa errada. A pessoa, por exemplo, que morre de cirrose, de tanto beber, Deus é culpado que ela morreu de cirrose? Deus tem a obrigação de curar que ela morreu porque ela bebeu até, ou fumou até criar problema nos pulmões. Deus tem culpa disso? Deus é obrigado a curar? Não, Deus já deu os pulmões, Deus já deu o fígado, Deus já deu tudo. Agora a pessoa, ao invés de glorificar a Deus, ela se prejudica a si próprio, e através da sua falência de órgãos, agora ela começa a clamar a Deus. Então, irmãos, toma muito cuidado, porque às vezes nós somos culpados pelas nossas enfermidades. Nós somos culpados pelas nossas enfermidades. Os médicos falam, olha, veja bem, uma vez fazendo aqueles cursos de paramédico que tinha antigamente para o bombeiro, aí o médico falou assim, olha, vou falar uma coisa para vocês, de médico e louco todo mundo tem um pouco, certo? Então todo mundo se automedica, aquela coisa toda, né? A automedicação é um crime contra o seu próprio corpo. É um crime. A automedicação. Mas quem que tem uma dorzinha aí já não vai na farmácia, já chega lá na farmacêutica, eu quero isso aqui, aquilo outro, ou já pega, que hoje já está lá para você pegar. Toma muito cuidado, Deus, Jesus tem poder sobre todos os órgãos do seu corpo, tem poder. Mas muitas vezes é você que causa dano para o seu próprio corpo. Às vezes somos nós que causamos dano para o nosso próprio corpo. Aqui o autor coloca que nos demais evangelhos, há outros relatos de curas efetuadas por Jesus. O Senhor agiu curando de enfermidade, aparentemente mais simples, como a febre, até a lepra e outras doenças. O requisito básico exigido para a cura era o quê? A fé. A fé. A fé, irmãos, é uma coisa inexplicável, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não crê. Tem pessoas, irmãos, que ela tem uma fé que Deus cura, e Deus cura. Agora, tem pessoas que diz que tem fé, mas não tem fé exigida para a cura. Você pega, por exemplo, o autor coloquei, nem todos são curados. É importante verificar que os textos bíblicos nos dão a entender que Jesus curava todos os doentes que iam a ele. Em Marcos 1, 32 e 34, por exemplo, é dito que trouxeram a Jesus todos os enfermos, verso 32, e ele curou muitos doentes. Deve-se levar em consideração também os propósitos de Deus. Não fala que ele curou, trouxeram a ele, né? A Jesus trouxeram todos os enfermos, trouxeram todos, mas ele curou muitos. A Bíblia fala que ele curou todos, que ele curou muitos. Tem muitas pessoas que não são curadas, irmãos. É o que eu estou falando. Tem muitas pessoas que Deus quer recolher, ou Deus tem um propósito, e Deus é soberano sobre a vida. Jesus é soberano sobre as nossas vidas. A Bíblia deixa bem claro que levaram a Jesus todos os doentes. Mas ele curou
muitos doentes, não curou todos. É diferente de quando a gente olha para esse texto aqui e você vê aqui que Jesus Cristo, ele podia curar todos como os 10 leprosos. Curou os 10, mas só um veio para glorificar a Deus. Então, a enfermidade, muitas vezes a enfermidade é para Deus ser glorificado. E às vezes as pessoas não entendem isso. Eu não esqueço nunca, irmãos. Nós tínhamos uma pessoa que era muito... nós tínhamos bastante amizade. Era um casal de idosos e que morou vizinho da gente. E naquela época, nos anos 70, irmãos, poucas pessoas tinham telefone, televisão e geladeira. Eram poucas pessoas, não eram todas as casas não. E esse casal não tinha geladeira. Então eu, como tinha comprado geladeira, a gente fazia gelo para ele, que ele tinha que tomar chá gelado devido à enfermidade, que ele tinha câncer na garganta e tinha que beber, o médico tinha receitado para tomar bastante água gelada. E então a gente tinha bastante amizade. E quando foi um dia, eu cheguei do trabalho e fiquei sabendo, eu falei assim, a Cris falou assim, seu Manuel não está nada bem não, é bom a gente ir lá. Vamos lá. Aí cheguei lá, eu vi a situação dele, né? Comecei a conversar com ele. E você não tem palavras para dizer nessa hora. Aí comecei a conversar com ele, falou assim, Joãozinho, não procura palavra para me agradar não. Eu estou preparado para partir com Cristo. Nessa madrugada, eu acordei, e do lado que você está aí, Joãozinho, do lado que você está aí, eu vi um anjo pegando na minha mão. Eu tenho a certeza que hoje mesmo eu vou partir. Isso eu saí às 6 horas da tarde. Quando foi 7 horas da noite, ele partiu. Às vezes, irmãos, nós não sabemos o plano de Deus. Só que antes de ele partir, ele falou para toda a família assim, eu vou partir para o céu. Agora, se vocês não se converterem, vocês vão partir para um outro caminho. Nós não vamos nos encontrar mais nunca. Foi a pregação dele. Eu vou partir para o céu. Mas se vocês não se converterem, nós não vamos nos ver mais nunca. Falei, Jesus querido, olha a convicção. A enfermidade para a glória de Deus. Oportunidade de falar de Jesus e mostrar que ele tinha convicção da sua salvação. Segundo ponto aí na página 18, o poder sobre a natureza. Tudo que acontece, mas por que acontece? O homem destruiu a natureza, é verdade, o homem destruiu a natureza. Só que tem uma coisa, Deus tem o domínio de tudo. Deus pode mudar? Pode, irmãos, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele deixa o homem pagar as consequências do pecado e da transgressão dele. Então o poder sobre a natureza é a universalidade das coisas criadas, é a ordem estabelecida no universo, é o conjunto dos seres que formam o universo. Jesus nessa esfera também exerce seu senhorio e poder. Jesus é criador, juntamente com o Pai, João capítulo 1, versículo 3. E nessa condição ele tem poder e autoridade sobre a natureza. No Evangelho de Marcos vem os seguintes episódios. Capítulo 4, verso 35 e 41, que nós lemos aqui, Jesus tem poder sobre a tempestade. Ele acalma a tempestade. Está todo mundo aqui preocupado e ele diz assim, aquieta-te mar, e acabou o problema. Olha que coisa terrível que você vai encontrar aqui, os discípulos até preocupados, né? Ficam quietinhos, né? O mais fez bonança e agora sentiram grande temor, né? E diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Estavam com Jesus, recebendo o ensinamento de Jesus, e não tinha consciência que aquele Jesus que estava ensinando eles tinha poder para acalmar aquela tempestade. Nós temos que aprender muito com isso, irmãos. Nós somos cristãos, dizemos que cremos, dizemos que tenho fé, dizemos que tem um monte de coisa, mas não temos certeza muitas vezes que nas tempestades da vida o Senhor está no controle de tudo e de todos. Há muitas vezes nas tempestades que passamos ou enfrentamos, ou nos grandes problemas que existem, nós achamos que está por conta de qualquer coisa, menos por conta de Deus. Não,
Deus tem o controle nas suas mãos. Na mão de Jesus está o controle de tudo e de todos. Então ele tem poder sobre tudo. Então no Evangelho de Marcos nós encontramos Jesus acalma a tempestade. Ele tem poder para multiplicar pão. Irmãos, pensa numa coisa. Tinha 5 pães. Cortou o pão, colocou no cesto. E agora aqueles pães começam a multiplicar. Você sabe que uma vez eu comecei a pensar sobre isso? Falei, meu Deus do céu. Você já pensou você olhando para uma coisa assim, e saindo outra coisa daquilo lá, e saindo outra coisa, e saindo um pão, e sai outro pão, e sai outro pão, e sai outro pão, e você fica olhando. Se fosse eu não ia nem distribuir, porque eu ia ficar só olhando o pão se multiplicar. Mas se eu ficasse olhando o pão multiplicar, não ia ter multiplicação. Porque quando os discípulos iam dando, que o pão ia se multiplicando. É coisa impressionante. O peixe também. Você já pensou o peixe, aquele peixe já frito ali, aquele peixe seco ali, e agora aquele peixe se multiplica? Se é uma coisa que tem vida, né? Vai gerar vida. Mas o pão já estava cozido, já estava assado, já não tinha mais vida. Ele pode gerar energia para a vida. O peixe é a mesma coisa. E aquela coisa agora se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Que poder tem esse Deus, irmãos? De pegar essas coisas. São coisas pequenas que para o mundo aí, isso é utopia, isso é ignorância. Para com isso. Eu conheço um caso verdadeiro que aconteceu numa fazenda, interior de São Paulo, aqui em Tuverava, ali para frente de Ribeirão Preto ali. Naquela época tinha aquelas fazendas, aqueles fazendeiros, tinha aqueles capataz. Valdevino sabe disso. Que esse camarada sangue ruim. E tinha uma família que chegou lá. Isso não é historinha, não, isso é real. Eu conheço uma pessoa que viveu lá. Conheci, você está vivo ainda. E ele contava isso aí, ele falava assim, eu vi isso. E se converteu por esse testemunho. O capataz ficou sabendo que a família era crente. E disse que esse capataz falou que não gostava de crente, que ele não acreditava em Deus. Aí, veja bem, esse irmão, todo dia na hora do almoço, na hora da janta, o que ele fazia? Reunia a mulher e os filhos, em volta da mesa, dava as mãos e agradecia pelo alimento. E um dia chegou para o irmão e falou assim, por que vocês dão a mão aí e falam que agradecendo a Deus que Deus para você? Não, quem dá comida para vocês é eu que dou a comida porque o patrão manda dar. Não é Deus que dá comida para vocês, não. Aí o irmão falou assim, não, quem dá comida para nós é Deus. Que Deus dá força, dá saúde para nós trabalharmos. Aí assim é. Fim da semana, na hora de pegar a comida lá no armazém lá, para vocês não tem comida. O irmão falou, tá bom, não tem comida não. O senhor falou, mulher, agora é o seguinte, pega os pratos, coloca na mesa, coloca a água e nós vamos orar. Deus pode nos dar a refeição do céu. É a mesma coisa, reunir a família, começava a orar, e diz que esse capataz, que era capataz, jagunço e tudo, matava, fazia o que queria, ficou olhando para eles realmente. E de repente, quando ele viu quando a mulher colocou a água nos pratos, e viu, e depois que eles oraram, ele viu os pratos cheios de arroz, aquela coisa bonita. E ele falava assim, não é possível, eu vou descobrir quem está dando isso, que eu quero matar essa pessoa. E ele ficou apavorado, 3, 4 dias ali, perseguindo aquela família ali, vendo essa hora do almoço e a hora da janta. Aí quando foi um dia, irmãos, aleluia Jesus, ele viu quando a mulher colocou água no prato, daí a pouco desce uma pessoa de branco assim, e começa a colocar assim, algo dentro dos pratos, e ele vê aquele prato de arroz bonito, assim, aquela coisa bonita. Aí esse capataz chega e fala assim, eu quero aceitar esse Deus que você serve, porque hoje eu vi que Deus existe realmente. Isso não é historinha, isso é história verídica. É história verídica. Irmãos, Jesus tem poder sobre tudo. Jesus transforma essa água em vinho, transforma a água em arroz, em macarrão, em lasanha, o que você quiser. É só Ele querer. Ele quer, irmãos.
Mas às vezes, irmãos, se fosse eu ou você, você não vão ter comida? Vamos fugir à noite, vamos embora à noite. Não, irmãos. Deus, Ele quer que nós tenhamos fé nele e exercemos a nossa fé. Então Jesus multiplica pães, Jesus caminha sobre as águas, andar sobre o mar, irmãos, na tempestade. Os discípulos ficaram apavorados quando viram aquele fantasma andando. Irmãos, presta atenção numa coisa dessa. Irmãos, que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Andar sobre as águas. Irmãos, é complicado. Não dá para você acreditar numa coisa dessa. Um ser humano anda... E pior não é isso. Pior que o Pedro fala assim, se o Senhor mesmo, manda vir. E a Bíblia fala que Pedro foi, mas Pedro olhando para as ondas, ficou com medo e afundou. Jesus pegou, colocou ele no barco de novo. As tempestades nos levam ao temor. Mas nós temos um Deus que está acima de todas as tempestades da nossa vida. Outra coisa, irmãos, uma figueira amaldiçoada, e Jesus manda secar, ela secou. Enganou Jesus, porque a figueira, quando tem folha, é porque tem figo. Quando ela está pelada, é porque o figo já está acabando, ou já acabou. Então, enganou Jesus, Jesus amaldiçoou a figueira, pronto. Ninguém engana Jesus, né? Ninguém engana. Nem a figueira enganou Jesus. Ninguém engana Jesus. Então Jesus possui o eficaz poder de sujeitar-se todas as coisas, Filipenses 3:21. Aí você vai encontrar, pode se ver dominando a natureza, como por exemplo, transformando água em vinho, lá em João, provando com sinais sua condição de filho de Deus, João 14:11. O poder de Deus sobre a natureza pode ser visto com exemplos abundando na história registrada no Antigo Testamento. No período do Êxodo, por exemplo, Deus enviou as pragas lá no Egito. Irmãos, tem coisas que você... e a Bíblia fala que tinha os magos que fizeram algumas coisas também. Mas depois os magos não conseguiram mais acompanhar as pragas de Deus. E Deus tem poder para fazer o que mais agora? Abrir o mar vermelho. Êxodo capítulo 14, quando fala lá que lá em Piairote, você vê montanha de um lado, mar vermelho na frente e exércitos de Faraó atrás. Não tinha saída para aquele povo. O povo não tinha saída. O povo começa a reclamar, Moisés fala com Deus, Deus fala o quê? Marcha! Pega o seu cajado aí, bate nas águas que vai se abrir o mar aí, porque o povo vai passar em seco. Aí se as pessoas veem, não, porque naquela época tinha um vento oriental que passava lá no Mar de Junco, lá e o Mar de Junco, a água baixava. Não, a Bíblia não fala que o mar abaixou. A Bíblia fala que eles passaram em pés secos. Secou o mar. Secou. Mas a ciência quer dizer o contrário. Não, Deus tem poder sobre tudo, sobre todas as naturezas, sobre tudo. Então, na época de Josué, Deus abriu o Jordão. Esse aqui, para mim, irmãos, é um milagre dos milagres. Você parar. A Bíblia fala que o Jordão estava cheio de todas as ribanceiras, quer dizer, estava cheio, o Jordão cheio. Como é que você para uma enchente? Irmãos, ninguém consegue parar uma enchente. Ninguém consegue. Se chover muito lá, o que acontece? Lá embaixo, São Bernardo, Diadema, aqui enche tudo, não é isso? Quem consegue parar isso? Só Deus. Irmãos, ninguém consegue parar essa enchente. E a Bíblia fala que o povo, quando o sacerdote entrou com a arca, o Jordão parou de cima e parou de baixo. A água que vinha de cima parou e aqui descendo também parou. Só ficou a estrada para eles passarem no meio. E Deus falou assim: cada sacerdote tira uma pedra para servir de testemunho para esse povo.
E daí a pouco, daí 40 anos, ninguém mais se lembrava disso. Ô irmãos, o ser humano, Deus pode fazer coisas tremendas e terríveis na vida do ser humano, mas daqui a pouco ele esquece de tudo. Então Deus tem poder, parou o Jordão. Agora Josué foi enganado pelos gibeonitas, e agora Josué é obrigado a fazer uma guerra em favor dos gibeonitas. E aquele dia se tornou um dia especial para Josué, porque ele orou: sol, detém-se Gibeão, então a lua, e tu lua, para. O que aconteceu? Deus parou o sol e a lua, lá em Josué capítulo 10, verso 12 ao verso 15. Parou o mundo, parou o sistema de rotação e translação, parou tudo. E isso que é um domínio sobre todas as coisas. E a ciência explica que houve um dia que aconteceu isso. Irmãos, nós temos que crer nesse Deus, irmãos. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos salvou. Então hoje, irmãos, diz o autor aqui, a igreja hoje precisa crer que o Senhor é controlador do universo. É Ele quem dá chuva, sol, vida aos homens. Nada escapa do seu domínio. Ao ter necessidade de uma ação especial de Deus, o crente deve orar e crer na resposta divina. Precisamos crer nesse Deus que age, esse Deus que faz, irmãos. Não é o Deus que fazia, mas foi com Josué. Aí o irmão Tiago diz assim, Elias era um homem sujeito como nós em todas as coisas, mas orou para não chover e não choveu. E orou para chover e choveu. O que está faltando em nós é crermos e termos fé e esperar na providência de Deus, porque tudo está nas mãos do Senhor. Tudo. Irmãos, nós não podemos esquecer disso nunca. Tudo está nas mãos do Senhor. Irmãos, eu conto esse testemunho do irmão lá da fazenda. Às vezes eu começo a lembrar de alguns testemunhos antigos que as pessoas contavam na época, e às vezes a gente a gente hoje vendo o novo evangelicalismo moderno, em que os testemunhos hoje são de riquezas, de vanglórias, né? Deus me deu iate, me deu um apartamento no Morumbi. Irmãos, Deus pode fazer isso? Pode, mas Ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, para Ele ser glorificado e exaltado. Amém, irmãos? Terceiro tópico aí, poder sobre os demônios. Irmãos, às vezes você passa em alguns lugares em São Paulo, aí você vê, tem uma avenida aí na Zona Sul aí, você passa lá de trólebus, lá você vê em cima, Assembleia de Deus, não sei o que, embaixo, Centro de Umbanda em Candomblé, não sei o que lá. Aí perto de onde eu moro, de Toliano, embaixo, Assembleia de Deus, em cima, Centro de Candomblé. Sexta para sábado, era até 4 horas da manhã, estava o batuque ainda. A igreja, se passava das 10 horas, os vizinhos chamam a polícia. O candomblé era 4h10 da manhã, estavam lá ainda, o batuque lá. Então você e os irmãos lá, coitado do pastor, estamos orando, ajudando ele em oração. Você ora e você não vê resultado. Só que às vezes nós oramos de maneira errada. Está falando para crente, nós temos que orar o seguinte: não é só para Deus fechar o centro de macumba, é para Deus converter as pessoas. Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, porque a igreja já estava aí, o centro de macumba está em cima. O que tem que fazer? Orar para que seja feita a vontade de Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu isso? Embaixo está adorando a Deus e em cima está adorando o capeta. Lembra o caso aqui? Que vernizava a gente? Cadê? Acabou. Não, é outro. Isso é outro. É outro. Só que acabou, irmãos. É orar, Deus seja feito tua vontade. Se é para converter, é para converter.
E eu acho que o capeta enganou, porque disse que foi lá para a menina do Cantoar na Bahia fazer a cabeça, que para fechar todas as igrejas de São Caetano, mas não conseguiu fechar, não. A porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Ué, é complicado. Vamos ver aqui. Poder sobre os demônios. Jesus tem poder? Tem, irmãos. E por que o demônio atua então? Por que o demônio atua então? Tem várias coisas que o demônio atua. Primeira coisa, por exemplo, você pega o caso dos desviados. A irmã Cida é testemunha aí. Vou na casa lá, que acontecia lá? Coisas terríveis. Porta se abria sozinho, prato saía da mesa, quebrava no meio do corredor. Por que acontece isso na casa de uma pessoa que se diz crente? É crente, não, está desviado do evangelho. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Para mostrar para pessoas que a pessoa com Deus está guardada e sem Deus está sujeita ao capeta. É isso que Deus permite que aconteça isso. Por que Deus permite essas coisas? Eu não esqueço, no ano de 82, aqui na rua Pana, bairro Nova Gerte, tinha um centro de macumba lá, e embaixo era um porão, tinha várias casas, centro de macumba no nível da rua, e embaixo várias casas alugadas. E olha o que aconteceu. A filha da irmã casou e foi morar embaixo desse centro de macumba. E diz que à noite elas não conseguia dormir, porque a geladeira se abria, porque acontecia um monte de coisa. O que aconteceu? Fomos lá no domingo à tarde a fazer um culto lá. Terreno grandão, aquele terreno grande, e lá no fundo tinha uma horta. E tinha um senhor bem moreninho carpinando lá. E quando nós chegamos lá, e tinha uma irmã, a irmã Maria, canela de fogo, hein? Mas canela de fogo legítima, não é essas canelas de fogo falsas, não. Aí ela olhou assim, e disse pro camarada que estava carpinando: tu não é Manuel, filho de fulano de tal? Sou. E quem é tu? Eu sou Maria, filho de fulano, não sei o que, parece que o pessoal conhece todo mundo lá na Bahia, né? Oxe, o que tu tá fazendo aqui? Vim fazer um culto aqui nessa casa para expulsar as coisas ruins que tá aqui. Mulher, tu agora é dessa seita? Não, agora eu sou de Jesus. Mas é aquilo que tu aprendeste lá? Aprendi errado, agora aprendi o certo. Ó, a conversa deles dois, né? Só tô olhando assim. E eu posso participar desse trabalho aí? Pode, claro que pode. Isso aqui é meu pastor. Eu era evangelista, né? Isso aqui é meu pastor. Aí eu peguei, eu vou participar, mas primeiro o senhor vai me responder uma pergunta que eu tenho dúvida até hoje. Depois não. Se eu puder responder, eu respondo. Existe reencarnação ou não? Eu falei, epa, essa é de Deus. Eu falei, não, porque a Bíblia diz, o senhor tem Bíblia? Tenho. Aí ele foi lá buscar a Bíblia dele, uma bibliona que eu vou pesar uns 10 quilos. Abre a sua Bíblia aí, está aqui, ó, lá em Hebreus capítulo 9, verso 27. E aquela tradução do padre Matos Soares é melhor ainda do que a nossa. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Falei, está aqui, sabe? Rapaz, eu nunca tinha lido isso não. Nunca tinha lido isso não. Fizemos o culto lá, tarde. À noite ele foi para a igreja. Domingo à noite. Pregou, cantou. E a irmã Maria do lado dele lá. A irmã Maria. Jesus nele. Aceitou Jesus. Terça-feira, culto de ensinamento e oração na igreja. Quinta-feira, noite da libertação na igreja. Sexta-feira, Hospital São Caetano. Sábado, caixão. Jesus tem domínio sobre tudo e sobre todos. Tirou aquela alma da mão do capeta na hora certa. Aí vem o abençoado. Que pena, irmão. O irmão não pode ser batizado para ser salvo. Ah, tá certo. O ladrão da cruz foi a mesma coisa, né? Não foi batizado. E Jesus falou para ele assim, ó, hoje mesmo está comigo no paraíso. Ah, é? É.
importante é que ele aceitou Jesus, esteve no culto. Domingo aceitou Jesus, terça-feira oração, quinta libertação, sexta hospital, sábado caixão. Irmãos, Jesus tem poder sobre tudo, sobre todos. Nós temos que crer nisso. Não vamos nos dar por derrotados pelo capeta, não. Capeta, você existe, mas eu tenho um Deus que é superior a você, é maior que você, rapaz. Você não tem poder sobre isso aqui, não. Isso aqui é de Deus e acabou, irmãos. Não é determinar, é crer, ter fé. Ué, ter fé. Irmãos, Jesus tem poder? Tem poder. O objetivo do diabo é oprimir, destruir a vida do homem, levando à perdição, leva a se prostituir, a se drogar, a fazer um monte de coisa. O diabo faz isso. Então o evangelho de Marcos mostra exatamente que é o evangelho da ação demoníaca, mas Jesus repreendendo. Marcos 1, 21, 28, né? Não temos a informação sobre a vida anterior desse homem. Sabemos, porém, que ele estava possesso e o próprio espírito imundo conduziu a sinagoga à presença de Jesus. Diante do Senhor, o demônio percebeu sua derrota, obedeceu à voz de Jesus e colocou-se e saiu-se, calou-se e saiu-se do homem após tê-lo agitado violentamente. Olha só, tem alguns comentaristas que creem que é o seguinte: o diabo falou assim, eu vou lá, vou fazer um barraco lá, né? Irmãos, onde Jesus está, não tem capeta, não faz barraco não, irmãos, não tem negócio não. Não tem negócio não. O Jesus joga por terra, expulsa e vai embora mesmo, em nome de Jesus. E se Jesus deixar fazer barraco, é para Deus ser glorificado. Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 20, o caso do endemoniado gadareno era gravíssimo. Numa análise rápida do texto, são revelados os seguintes fatos sobre aquele homem. Vivia separado da sociedade, morando nos sepulcros. Olha só a situação desse camarada. Morava nos sepulcros, está parecendo o cemitério da Quarta Parada, né, Luiz? O cemitério da Quarta Parada lá, rapaz, eu levei o maior susto lá, rapaz. Estamos lá fazendo culto, lá daqui a pouco fazendo sepultamento, lá daqui a pouco o que acontece? Nego saindo dentro dos túmulos lá, falei, Jesus, que é isso? Será que a oração está tão forte, que está ressuscitando gente do túmulo aí? Os moradores dos túmulos lá, as pessoas dormem lá dentro. Misericórdia, só Deus. Então, mas Jesus tem poder sobre os demônios. Esse demônio vivia separado lá, vivia no sepulcro. Era feroz, violento, indomável. Mas com Jesus o bicho ficou mansinho. Era constantemente atormentado, não tinha paz. Jesus dá paz, tira o tormento da vida da pessoa. Feria-se costumeiramente com pedras, mas Jesus libertou esse camarada e agora ele passa a ser um cidadão de bem. Contudo, bastou um contato com Jesus, né? Em sua vida fosse transformada, voltando à normalidade. Após encontrar-se com Jesus e ter se liberto, foi visto assentado, vestido em perfeito juízo. Além disso, desejava estar com Jesus. Tornou-se um pregador, como diz o versículo 20 lá. Vai falar para a tua família, pregar para a tua família, para os teus primeiro. Irmãos, Jesus tem poder, liberta o homem e faz da pessoa endemoniada uma pessoa nova. E eu quero parar aqui para dizer com irmãos, toda pessoa que foi subjugada por Satanás, mas pessoa que viveu na mão do capeta, quando se converte ou encontra com Cristo, essa pessoa se torna um pregador do Evangelho, porque ela tem desejo de falar daquilo que Deus fez por ela. Agora, quando a pessoa nasce no lar evangélico, abençoado, mesmo uma pessoa, o Evangelho é meia boca para ela. Mas essas pessoas que vêm lá subjugadas pelo mundo, existe exceção dos evangélicos? Existe. Mas essas pessoas que vêm lá do mundão subjugadas por capeta, irmão, essas pessoas quando têm um encontro com Cristo, elas têm um desejo de falar de Jesus. Elas têm um gozo, uma alegria tão grande que ninguém cala a boca delas. Ninguém cala. Ninguém cala de maneira nenhuma. Bom, Marcos capítulo 9, do verso 14 ao 26... Nesse caso, o filho de um determinado homem que procurou Jesus estava possesso. O jovem era lançado na terra pelo demônio, espumava, rilhava os dentes. O diabo havia feito várias tentativas para o matar, lançando no fogo, na água. Porém, Jesus libertou e restaurou ao seu pai. Não importa como o diabo atua, não importa o que ele faça.
O importante é que a vitória é sempre do Senhor Jesus Cristo. E o autor coloca aqui agora na página 20. É impressionante o domínio satânico sobre as pessoas. O inimigo tem exercido controle quase que total sobre as mentes humanas, levando as pessoas a práticas mais variadas abominações, como crimes, vícios, imoralidades, suicídios e outras coisas semelhantes. Crimes. O que aquele pai fez com aquela família, por causa que o jovem ia pedir a filha do camarada em casamento. Irmãos, que é isso, irmãos? Isso é coisa do diabo mesmo. Que poder que o diabo exerce na mente da pessoa. Irmão, se fosse um tiro, mas deu 13 tiros, 14 tiros, uma coisa assim. Misericórdia, irmãos. Isso é um demônio terrível mesmo. Olha, esse realmente está encapetado. Misericórdia. Ah, não, mas isso aí vai aparecer o psicólogo, os direitos humanos, um monte de coisa. Não, isso aí é um desvio da mente, isso aí não sei o que, não sei o que. Ah, é capeta mesmo. É capeta. Porque não é possível, irmãos, uma coisa dessa. Todos têm sofrido esses ataques, né? Ricos, pobres, incultos, letrados, todos precisam de libertação de Jesus. Então, Jesus precisa libertar a todos. Não é questão que é rico, que é pobre, porque eu tenho conhecimento, porque eu sou culto, porque eu sou doutor. O capeta pega tudo. Mas Jesus liberta a todos que querem ser libertos. Jesus liberta. Então o crente deve saber que o Senhor lhe deu autoridade para expelir demônios. E assim deve continuar realizando a obra libertadora de Jesus Cristo. Irmãos, não tenha medo de expulsar demônio. Às vezes a pessoa, eu vou chamar o pastor, chamar o presbítero. Não, você tem autoridade. Na tua mão Jesus colocou autoridade para você fazer isso. Quem dá autoridade para expulsar demônio é Jesus. É Jesus da autoridade. Então nas mãos da igreja está a autoridade para libertar os cativos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você vai expulsar demônio, falar em línguas, curar os enfermos. A igreja tem essa missão de libertar as pessoas. As pessoas estão oprimidas por Satanás, irmãos. O capeta é o Deus desse século. É o príncipe desse mundo. Ele faz de tudo para seduzir as pessoas. E tenta tirar da igreja a autoridade da igreja. Mas ele nunca vai tirar a autoridade da igreja. Ele tenta tirar, mas nunca vai tirar a autoridade da igreja. Porque Deus constituiu a igreja com autoridade sobre os demônios. Agora, hoje, irmãos, muitas pessoas não creem nisso. E é por as pessoas não crer, não ter fé e não procurar libertação, é que hoje nós vemos muitas pessoas se dizem cristãs atormentadas. Pessoas se dizem cristãs, estão aí violentadas por Satanás e um monte de coisa a mais. Agora a última área que Jesus tem poder absoluto, poder sobre a morte. Mas por que Deus não livra da morte falando de tal? Eu lembro uma vez que um grande homem de Deus aqui em São Paulo ficou doente, e as pessoas oravam, Senhor, não recolhe o nosso querido irmão. Não recolhe, Senhor, não recolhe. E eu pensando, né, eu falei, Jesus querido, o camarada já está numa idade avançada. O camarada está preparado para partir com o Senhor. Né? Deixa que seja feita a vontade do Senhor. Deus tem poder, mas ninguém nasceu para ser eterno aqui nesta vida. Esse mundo aqui nós estamos de passagem. A pessoa fez tantas coisas boas, fez um trabalho excelente, chegou a hora de partir. Irmãos, o importante é estar preparado para partir com o Senhor, estar liberto de todas as coisas desse mundo, das amarras, como diz Hebreus, estando livre das amarras que nos cercam, o pecado tão desperto, assedia, nos arrodeia, estando liberto de tudo isso tudo. Partir com o Senhor, pronto, está liberto de tudo e de todos. Agora as pessoas, não, muitas vezes, eu não quero morrer, não quero que fulano morre, não quero. Irmãos, a morte não é o fim das coisas. A morte é um princípio de uma nova vida. Esse corpo desce ao pó porque veio do pó. Agora o importante é aonde a alma e o espírito vai. Isso é importante.
É partir desse mundo convicto, que não, irmão Manuel, hoje mesmo Deus mostrou que eu vou para o céu, eu estou no céu. Eu vou partir, vou para o céu. É essa convicção que Deus quer de nós. Porque às vezes Deus tem poder sobre a morte? Tem. E é por isso que Jesus veio para vencer a morte. Por isso que Paulo fala, onde está a morte do teu aguilhão? Onde está a morte da tua vitória? Cadê a vitória da morte? Não, o crente já não morre mais. O crente já passa de uma vida terrível que vive nesse mundo aqui, por melhor que ele viva, com uma boa casa, com uma boa mansão, com um bom salário, com todo quanto é regalia, mas a vida eterna é melhor que tudo isso. Estar com Jesus é melhor que tudo isso. Então a pessoa já sai dessa vida para uma outra vida melhor. Então, poder sobre a morte. Uma das doutrinas básicas do cristianismo é a da ressurreição, ou seja, a obtenção da vitória sobre a morte. O poder de Jesus sobre a morte é algo destacado em seu ministério. No Evangelho de Marcos encontramos o relato da ressurreição do filho de Jairo e do próprio Senhor Jesus. Veja bem, a filha de Jairo. Essa mulher morreu. Mas o importante é que ela, se ela morreu salva, é importante que ela vai na ressurreição do arrebatamento da igreja. Vai estar conosco com a igreja. Então os evangelhos são vistos os casos da ressurreição, com o filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro. Todas essas pessoas ressuscitaram pelo poder da oração de Jesus, poder sobre a morte. Vamos pegar o caso de Lázaro, que é o caso mais terrível. 4 dias, Senhor, já cheira mal, não tem mais esperança. Não, Lázaro não está morto, não, ele dorme. Essa palavra dormir lá não é estar roncando, não. É estar inconsciente, porque às vezes a pessoa acha que a pessoa morreu, ela vai ficar dormindo no estágio letárgico até a vinda de Jesus. Não é isso, não. A consciência da pessoa não morre. A alma não morre. Então o caso de Lázaro, sem esperança para as pessoas, porque existia um conceito na época que até o 3º dia a pessoa não era para ser sepultada, porque ela poderia ressuscitar. Ela poderia ressuscitar. Olha só que 4 dias não tinha mais esperança nenhuma. Mas Jesus falou assim, não tem esperança para vocês, mas eu tenho poder sobre a morte. Ressuscitou a Lázaro. Então Jesus tem poder para fazer muitas coisas além daquilo que cremos, daquilo que achamos que é certo. Então, veja bem, certamente há inúmeras outras pessoas que foram ressuscitadas, mas os evangelhos não mencionam. Jesus tem poder sobre a morte porque ele é dono da vida. Ele é a própria vida. João capítulo 1, versículo 4, deixa bem claro isso. Jesus, e ele diz em João capítulo 4, se não me falha a memória, capítulo 3, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá vida. E tem um detalhe, que às vezes eu ainda não compreendo isso. Salmo 139 é um salmo que mostra a profundidade da obra da criação de Deus. Lá no ventre da mãe, Jeremias fala que Deus seleciona a pessoa, Deus escolhe a pessoa no ventre. Escolheu você, formou você no ventre da sua mãe, você nasceu, deu vida para você, e agora Ele ressuscita você através do Evangelho, através do Espírito Santo, através da palavra, e agora Ele dá vida eterna através do seu poder. Que Deus que tem poder sobre todas essas coisas, porque Ele é a própria vida. Ele cria vida e Ele dá vida. Sem Deus não existe vida. Por isso Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida com abundância é uma vida eterna com Deus. Viver eternamente com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, há uma ampla reflexão do apóstolo Paulo sobre o tema ressurreição. E o escritor conclui que se não há ressurreição, a fé é vã. Paulo diz assim, se não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã e vã a nossa pregação. Nós cremos que partimos desse mundo, já estamos com Cristo. E um dia nosso corpo será ressuscitado e transformado para vivemos como o Senhor vive hoje. A fé cristã se baseia no fato de que um dia todos os salvos irão ressuscitar a semelhança de Cristo e viver com Ele por toda a eternidade,
Como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14. Paulo afirma que, de fato, Cristo ressuscitou. Assim ele possui poder sobre a morte. Se tem uma coisa, irmãos, eu não sou adepto que a morte de Jesus na cruz, houve, capeta fez festa. Não, eu não creio nisso não. Eu creio o seguinte, sabe? Eu creio o seguinte, que o capeta ficou feliz, que houve até algumas festas no inferno, pode ter sido. Mas uma das coisas que o capeta não pensava que ia acontecer, era Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Ele não esperava isso. Porque a ressurreição é o grande milagre do Evangelho. A ressurreição de Cristo. E a nossa ressurreição é a maior vitória que Deus faz com que nós conquistamos na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Cristo vos ressuscitou. A pessoa sem Deus está morta, delito e pecado. Mas Cristo ressuscita essa pessoa, coloca agora o Espírito Santo para dar vida eterna. E essa vida eterna agora é adquirida através da ressurreição corporal. Vamos ter um novo corpo. Não é esse corpo do pecado, mas um novo corpo como o corpo do Senhor. Como Jesus está hoje, nós seremos igual a Ele. Então, essa é a grande esperança do crente e a vitória do crente. Irmãos, outra coisa, precisamos ter fé também, irmãos, que um dia nós partiremos desse mundo, mas veja bem, que se nós partirmos desse mundo e o nosso corpo for sepultado, um dia nossa alma, nosso espírito voltará para adquirirmos do DNA que ficou aqui na terra um corpo glorificado para vivermos eternamente com o Senhor. Esse é o Evangelho de Cristo e esse é o poder que Cristo tem sobre a morte. Esse seu corpo carnal do pecado será destruído pela terra que deu. Mas você vai ressuscitar no corpo glorificado para a exaltação e a glória do Senhor que redimiu a tua alma da morte eterna. Concluindo, irmãos, Jesus é o Filho de Deus, todo-poderoso. Por isso que ele falou, todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder. Não é um poder, é todo poder. Aonde você quer que Jesus age, ele vai agir. Jesus tem poder para agir em todas as coisas. Então todo poder foi dado a Jesus. Não há obstáculo para os seus intentos. Ele pode realizar tudo o que desejar. Nas mãos do Senhor está o querer e efetuar. Ele faz tudo o que ele desejar, ele faz. Irmãos, pega o caso da Nabucodonosor. Teve um sonho, foi alertado. Olha, rei, o senhor toma cuidado que o senhor pode passar por uns problemas sérios na sua vida, hein? Daniel contou para ele o que ia acontecer com ele. Quando foi um dia, a Bíblia fala que Nabucodonosor está passeando no jardim. Não é essa grande Babilônia que eu construí? O que aconteceu? Vou comer capim com os bois lá. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. É o Deus que exalta. Deus tinha falado para ele, através do sonho dele, eu te dei poder, te dei grandeza, você é a grande árvore, todos vinham se abrigar debaixo de você, precisavam de você, você tinha poder sobre tudo, sobre todos. Mas o seu coração se engrandeceu. Deus tem poder sobre tudo? Tem. Deus tem poder de fazer o homem grande, mas tem poder de deixar o homem pequeno, irmãos. Nós temos exemplo aqui no Brasil. Quantos grandãos lá em Brasília, aparecendo no Jornal Nacional, parecendo gente, né? Está onde hoje? Na cadeia. Irmãos, são coisas para a gente olhar e falar assim, meu Jesus, como Deus tem poder. Essas pessoas não acreditavam que Deus podia fazer isso. Mas Deus fez. E continuar fazendo porque Ele é Deus. A Bíblia diz que se Deus não se pode escarnecer. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Essas pessoas que se apareciam no Jornal Nacional, em entrevistas, né?
Nossa, ternão, Ramane, né? Gravatona de seda e tantas coisas mais, tantas pompas. Hoje está lá num presídio. Aqueles que, né, viviam se regalando e se banqueteando, hoje está lá no presídio. Irmãos, embora eles tenham uma certa regalia, não tem nada a ver com isso, estou falando que Deus pode fazer. Deus exalta e Deus abate. Porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Sobre tudo e sobre todos. Ele tem poder sobre todas as coisas. Nossa fé precisa ser posta em ação. E alvos diversos serão alcançados. Fé em ação. Oração é fé em ação. Crendo. Vamos orar crendo. Tenha certeza. Deus pode, irmãos, pode. Mas está difícil, pastor. Parece impossível. Mas, irmãos, o que é impossível para nós é possível para Deus. O que Jesus falou para Marta? Tudo é possível que crê. Marta, se você crê, vai ver a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não colocamos nossa fé em ação. Nós falamos de fé, falamos que vimos essas coisas acontecer, lemos na Bíblia Sagrada, mas colocar nossa fé em ação. Irmãos, temos que crer. Ou nós cremos ou não cremos. Olha, irmãos, só Deus para ter misericórdia dessa geração que está perdendo a fé absoluta em Deus. Jesus prometeu que os crentes fariam obras maiores do que aqueles que ele realizou, lá em João 14, 12. Fazer obras maiores, podemos fazer? Podemos, irmãos. Se nós tivermos fé e cremos que Deus pode fazer, Deus pode? Pode. Por quê? Porque a nossa vida é uma jornada de peregrinação neste mundo, irmãos. Nós não vamos viver nesse mundo eternamente. Por que isso, irmãos? Que a nossa vida é uma viagem no tempo. Estamos aqui num tempo de passagem nesse mundo. Para cada um de nós, Deus traçou um plano. O seu plano nas mãos de Deus é diferente do meu. O que eu tenho que passar, você não vai passar. E o que você vai passar, eu não vou passar. E se existir semelhança, é mera coincidência. Agora o que nós temos que ter certeza de uma coisa, que nossa vida, o nosso dia, a nossa noite, o nosso trabalho, a nossa família, o que possuímos, tudo tem que estar nas mãos de Deus, porque Ele tem o controle de tudo. Deus te deu, amém, glória a Deus por isso. Ele deu e está dado, e eu vou usufruir agradecendo a Deus, porque Deus me deu, eu vou agradecer a Deus. Agora, muitas vezes, irmãos, Deus nos dá grandes coisas, e ao invés daquilo ser bênção para nós, fazemos com que nós nos tornamos arrogantes diante de Deus. Ah, eu adquiri, eu me esforcei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Que acontece? Nós perdemos tudo, porque não demos glória a Deus, como Nabucodonosor era para dar glória a Deus. O dia que ele olhou para o céu que deu glória a Deus, foi restituído. Deus pode restituir? Pode, irmãos, e Deus quer restituir, desde que nós venhamos a crer que Ele é Senhor da história, que Ele é absoluto da história, e que a nossa fé tem que estar simplesmente focada em Deus. Amém, irmãos?